Shalom, Parashat Ha'azino, e no domingo à noite, domingo fim da tarde, pouco antes do pôr do sol, começa Yom Kippur. Eu vi algumas pessoas postando no Facebook que termina com o pôr do sol, e eu já quero consertar isso antecipadamente, que não é assim. O começo é igual ao Shabat, ele começa um pouquinho antes do pôr do sol e termina com a saída das estrelas. A saída das três estrelas. As três estrelas, de acordo com o Talmud Yerushalmi, elas têm que ser três estrelas medianas, não as maiores nem as menores, e vistas na região do pôr do sol. Tem muita gente aí que olha para o céu, vê estrelas saindo e já diz que está na hora, já terminou. E não é assim. É na direção do pôr do sol, né? No céu você observa as estrelas na direção do pôr do sol, e aí é a saída, tanto do Shabat como de Yom Kippur. Lembrando que Yom Kippur é o chamado Shabbaton, portanto é preciso Havdalah, né? Não se come antes de fazer Havdalah, e nós vamos falar um pouquinho dessas leis, sendo que nossa Parashá é muito rica em detalhes, mas eu reservei um trechinho pequeno para falar sobre ela, porque eu já disse várias vezes que essa Parashá ela é praticamente um resumo de toda a história judaica feita profeticamente. Ali é o relato de como nós deixaríamos de cumprir a Torá e mandamentos, de como nós chegaríamos a servir a seres físicos e depois, a partir disso, chegando até mesmo à idolatria por imaginação. Falaremos um pouco sobre isso, mas tem um assunto mais importante que eu quero abordar na Parashá. Então, nossas leis de Yom Kippur. Nós temos 4 mandamentos para Yom Kippur. 2 mandamentos são positivos, quer dizer, mandamentos que mandam cumprir, e 2 mandamentos são negativos, quer dizer, aqueles que proíbem fazer algo. Primeiro, não trabalhar nesse dia, não fazer ações proibidas igual ao Shabat. É muito importante saber que é igualzinho ao Shabat para tudo. E também tem a proibição, tem um mandamento positivo de deixar de fazer qualquer ação proibida, e tem o mandamento de não fazer ações proibidas. Ações que são comuns nos dias comuns. Por exemplo, acender fogo, por exemplo, comprar, vender. Se bem que comprar e vender já é uma proibição de Rabanan, não é uma proibição da Torá, e foi proibido na época de Ezra HaSofer, porque o povo estava transgredindo, trazendo mantimentos no Shabat e para vender, e lógico, trazer no Shabat de fora da cidade é uma transgressão da Torá. Mesmo que a cidade fosse cercada, as pessoas traziam de fora. Então, para evitar isto, foi proibido a negociação no Shabat. Pois bem, nós temos mais 2 mandamentos, que é Lehita'anot bo, jejuar nesse dia, e é um mandamento positivo, um mandamento que ordena a fazer algo, e nós temos um mandamento negativo, que é aquele que proíbe fazer algo, não comer e nem beber nele. Então, nós temos aqui nessas leis mais algumas coisinhas que ficaram proibidas, e lembrando que essas transgressões que nós citamos aí, são todas elas penalidade de careta. Se não for intencional, então é Korban Hatat Kevuah, ou seja, se não for intencional, a pessoa tem que trazer um sacrifício.
E toda coisa que a pessoa fizer no Shabat, que a penalidade é sequilá, no Yom Kippur é careta. Sequilá, para quem não sabe, é o apedrejamento judaico, que não é como os cristãos dizem por aí, que os judeus jogavam pedra e apedrejaram Estevão, jogaram pedra em Estevão, sei lá o quê. Então isso não existe. Na verdade, no judaísmo, o apedrejamento é que a pessoa é lançada de um lugar alto sobre uma pedra. E se a pessoa não morrer com a queda, então sim, jogam uma pedra enorme sobre o peito da pessoa para que ele não possa respirar mais. Essas penalidades só podem ser aplicadas quando o Beit Din Hagadol, o Sanedrin, está sentado no local do templo, o Lishkat HaGazit. Se não estiver lá, não podem ser aplicadas. Na época dos romanos, já sabemos, o Sanedrin saiu do Beit HaMikdash, da Lishkat HaGazit, e se transferiu para Yavne, por causa da situação de que os romanos proibiram qualquer julgamento judaico. Então, não havia julgamento judaico na época do Beit HaMikdash, do segundo Beit HaMikdash, depois do domínio romano. Trata-se de uma coisa que eles fizeram por todo o império. Ninguém julgava a não ser segundo as leis romanas. Pois bem, apesar de que nós não podemos fazer uma coisa de um dia para o outro, por exemplo, no Shabat, para a saída do Shabat. A pessoa quer viajar, assim que sair o Shabat, não pode deixar para preparar as malas do Shabat. Então, no Yom Kippur, é permitido, pelo menos, cortar verduras antes de terminar o Yom Kippur, para que possa comer logo no Yom Kippur, na saída do Yom Kippur, porque as pessoas sofrem muito com isso. Então, permitiram os sábios que isso possa ser feito. É proibido relacionamento sexual no Yom Kippur. É proibido se banhar ou se untar. É proibido lavar o rosto, lavar as mãos. É proibido se molhar. Se a pessoa fizer necessidades, é claro que é permitido se lavar, né? Porque nós, os judeus, nós precisamos água, não basta se limpar com papel como fazem os goim, então é preciso lavar-se com água. E nesse caso, a pessoa está permitida de se lavar. Pois bem, outra coisa que eu tenho que lembrar aqui é que alguns Hassidim por aí dizem que pode molhar a ponta dos dedos, porque toda a impureza do corpo vai para a ponta dos dedos quando a pessoa se desperta. Tudo isso é misticismo, isso não é halakha. Halakha é proibido molhar qualquer parte do corpo, inclusive a ponta dos dedos. E é proibido calçar sapatos de couro, proibido calçar sandálias de couro. Não é proibido usar cinto de couro, nada mais que seja de couro, não existe isso. Isso também é outra invenção que inventaram por aí os Hassidim, aquilo que eu já disse várias vezes. Se vocês não inventassem tanta coisa, não tinha motivo para os reformistas inventarem suas reformas. Porque reforma por reforma acaba sendo que você está dando razão para o outro. Então, tantas invenções. Só falamos, vamos cumprir os mandamentos como eles são e não inventar mandamentos, não inventar coisas. Nós, que seguimos o Mishneh Torah, e especialmente os judeus hispano-portugueses, na maioria, nós não fazemos nem kaparot, antes de Rosh Hashanah, e nem tashlich, né, para ir lá onde tem água, jogar os pecados na água
de preferência onde tem peixes, com uma prece comprida que tem lá no Sidur. Nós não fazemos isso, não temos, não. Desculpem, nós não temos esses costumes. Essas coisas não foram ordenadas por Deus, são coisas que foram inventadas pelas gerações e são coisas que qualquer pessoa de intelecto saudável, intelecto normal, entende que essas coisas não se pode fazer. Primeiro, porque caparote, por mais que você diga que não é um sacrifício. Você abater um frango, uma franga, e passar por cima da cabeça e dizer que aquilo ali vai ser sua capará, está sendo um sacrifício para sua capará. Então, sacrifício fora do Beit HaMikdash é proibido e galinha não faz parte das aves que foram destinadas ao sacrifício no Beit HaMikdash. Mesmo que fosse, não poderia fazer fora do Beit HaMikdash. Então, nós não podemos fazer isso é grave. Se a pessoa quiser separar alguma quantia de dinheiro para tzedakah, tudo bem, mas não existe essa obrigação tampouco. De qualquer forma, Rabbi Yosef Karo, no Shulchan Aruch, escreveu que isso é costume pagão, um costume dos amorreus, e também a mesma coisa disse Rabbi Moshe Ben Nachman, que é considerado praticamente o pai da Kabbalah sefaradita. Então, demos muita atenção a isso, porque realmente isso é um tipo de Avodah Zarah. Avodah Zarah não é só a idolatria, é qualquer ato que você faça que Deus não ordenou e que é estranho aos mandamentos da Torá. E Tashlich também chega a ser Avodah Zarah, porque nós não fomos ordenados sobre isso, e é uma crendice muito estranha você acreditar que você vai jogar os seus pecados na água. Uns até abrem os bolsos, puxam aquela coisinha do bolso, a parte interna do bolso, para dizer que está jogando os pecados na água, só porque está escrito na Torá que ele vai jogar nas profundezas do mar todos os suas transgressões, seus erros. Isso não faz nenhum sentido. Seja como for, nós precisamos entender. Desculpem. Nós precisamos entender que tudo o que Deus não ordenou, nós não devemos fazer, não devemos inventar, nós precisamos ser coerentes, e especialmente com um dia tão sagrado que é Yom Kippur. Agora, lembrando para vocês um costume iemenita bem antigo, que não é proibido, que é permitido e 100% ajuda a pessoa a suportar o jejum. Que apesar de que a pessoa não pode lavar o rosto, não pode tomar banho, não pode lavar as mãos, não pode se molhar, é permitido colocar uma toalha umedecida num saquinho, colocar no congelador, na geladeira e passar no rosto quando se levantar de manhã ou durante o dia, quando quiser, quando se sentir que está um pouquinho difícil e pronto. Então isso é permitido, não tem proibição nenhuma. E muitos rambamistas, muitos seguidores do Rambam fazem isso, a maioria, aliás. Eu também faço isso, aqui em casa nós fazemos isso. E Yom Kippur é um dia de alegria, preciso lembrar isso, é um dia de contentamento, de estudo de Torá. Não precisa a pessoa ficar pensando que é igual ao Tisha B'Av. Tisha B'Av é um dia triste, um dia de luto. Nós não podemos estudar a Torá, nós podemos estudar apenas certos trechos do Tanakh, certos trechos tristes, e Yom Kippur é o contrário. Então, na véspera de Yom Kippur, fazemos uma refeição igual à refeição do Shabbat. E a refeição Mafseket tem um conselho particular. A refeição Mafseket, que é nosso costume aqui em casa, a Mafseket é aquela última refeição, aquela que é um pouco antes do tempo de começar o Yom Kippur. Costumamos fazer uma refeição de sopa de legumes. Espero que data domingo, chova, para que haja um pouquinho mais de frio aqui, que nós possamos
fazer isso. Também se aconselha comer frutas, todo tipo de frutas que possa alimentar a umidade do corpo, que o corpo possa ter bastante água por dentro, né? Para não faltar no Yom Kippur, porque o que mais causa o sofrimento e até perigo para algumas pessoas é a falta de água e alguns até a falta de açúcar. Então, nesses casos, a pessoa supre essas coisas. São apenas aconselhamentos, né, que é bom fazer. Evitar comer peixe na véspera de Yom Kippur. É importante também saber disso. E se a pessoa quiser comer carne, que seja lá por volta do meio-dia, porque deixar para comer perto da entrada de Kippur vai causar muito sede. Peixe, tahine. Tahine também é uma coisa que causa muita sede. É importante que a pessoa saiba. Então, nós evitamos tahine na Seuda Mafseket. E evitamos também temperos exagerados, que também causam muita sede. Pois bem, acho que já falei bastante. Nós não acendemos vela em honra do Yom Kippur. A vela foi dada para fazer para Shabbat, nós não fazemos isso para Yom Tov e nem para Yom Kippur. Portanto, lembrar disso. Nós, os seguidores do Rambam, não admitimos essas coisas como obrigatório, como sendo mandamento ou qualquer coisa assim, e também porque não consta em nenhum lugar do Talmud essa decisão dos sábios. Isso é uma coisa que foi inventada pelas gerações, e existe uma responsa de rabinos, vários rabinos emenitas, seguidores do Rambam, ao Rav Ovadia Yosef, que eu tenho aqui em casa, aliás, falando sobre esse assunto, que não existe vela de Yom Tov e não existe vela para Yom Kippur. Então, essas duas coisas nós não fazemos aqui. E bom, falamos um pouco sobre as leis de Yom Kippur, lembrando que tudo que é proibido no Shabbat é proibido no Yom Kippur. E vamos falar um pouquinho sobre a Parashá, então. Espero que essas palavras que eu disse aqui não estejam ofendendo ninguém, porque eu sei que muita gente faz tashlir, muita gente age de acordo com os costumes, que sejam estranhos ou não. Eu espero que não está sendo ofensivo com ninguém, mas é o nosso modo de agir, de pensar. Nós acreditamos na Torá como ela é, sem inventar nada, sem inovar nada. E nós achamos que isso é que deu razão para o levantamento do reformismo. As invenções que as pessoas fazem como se fosse mandamento. Outra coisa, as pessoas que têm dúvidas sobre as orações do Yom Kippur, na verdade as orações do Yom Kippur são obrigatórias somente as Berachot, o Kriyat Shema, a Amidah e Nefilat Apayim depois. Todo o resto é permissividade. Todas aquelas cantorias, aquelas cantilâncias, né, são todas permissividade. As pessoas cantam para se sentir melhor em Yom Kippur, e são pedidos de perdão, são pedidos de clemência. Se a pessoa quiser dizer, não está proibido, mas não há obrigatoriedade. É importante saber que se a pessoa preferir deixar isso de lado e estudar a Torá, é mais proveitoso, é mais importante. A mesma coisa em todas as orações, todas as 5 orações, né? Nós temos Arvit, Shacharit, Musaf e depois Minha e a oração da saída, Sha'at Ne'ilah, Tefilat Ne'ilah. Ne'ilah vem da palavra lin'ol, que significa fechar, trancar, né? O fechamento do dia, que é a oração que nós fazemos quando o sol está à altura de que, como se pudéssemos ver, né, na copa das árvores. Portanto, lembrando que tem a Havdalah, e a Havdalah inclui acender o fogo, porque nós não podemos acender fogo no Yom Kippur,
E inclui também a bebida, né? É preciso beber algo. Quem não puder tomar uma cerveja ou qualquer bebida, ou vinho, pode tomar suco de uva, kasher, né? Tem que ser kasher, nós não podemos tomar nada derivado de uva que não seja kasher, que não tenha selo rabínico. E Bessamim não é necessário porque não é exatamente um Shabbat. Nós não fazemos Haftarah de Yom Kippur com Bessamim. Bessamim seriam as especiarias, que aqui nós usamos arruda, de acordo com o costume largamente mantido pelos sefaraditas. Bom, sobre Parashat Ha'azino, ela é muito repleta de detalhes. Nós falamos sobre tudo da história judaica, de como nós chegamos à situação de abandonar o cumprimento das mitzvot em certas gerações, chegando até a idolatrar ídolos pagãos. Nós sabemos que existe aquela figura de Baco, que os gregos acreditavam, e que foi, na verdade, foi criação dos magos de Aram Soba, que posteriormente foram os magos do Egito, que é uma entidade que tem chifres, tem cara de bode, tem pernas de bode, do joelho, acho que do joelho para baixo, eu me lembro, ou são as pernas todas, seja como for. É uma entidade que anda com uma flauta e começaram a adorar essas coisas, e aqui ele é lembrado também nessa paraxá, esse assunto. E, infelizmente, não fica só nisso, porque depois passaram para a imaginação, a adorar coisas imaginatórias, onde fala que Hem Kineuni Belo El. Isbehu Lashedim, Lo Eloah, onde fala Isbehu Lashedim, então realmente Shedim Lo Eloah, quer dizer, já são os Shedim que as pessoas inventaram na sua mentalidade, na sua imaginação. Como trata disso, Levi Moshe Ben Maimon no livro Moreh Nevuchim. O ponto que eu queria lembrar aqui, não é comum eu citar cabalistas, muito raro, mas eu quero citar aqui uma coisa porque eu acho muito importante, que é onde está escrito Hem Pineuni Belo El, Ki Asuni Behavlehem, Va'ani Akliem Belo Am, Beroi Naval Achreisem. Eles me fizeram zeloso por algo que não era Deus. Me fizeram irado por suas coisas vãs. E eu vou fazê-los zelosos por causa de um povo que não é povo. Com uma nação louca, enlouquecida, uma nação doida, eu vou torná-los irados. Vou causar ira neles. Então, Rabbi Haim Vital, o principal discípulo do Rabbi Yitzhak Luria, que foi considerado um grande cabalista, e eu tenho o cuidado de lembrar sempre que o Gaon de Vilna disse que não há como confiar nos escritos de Rabbi Haim Vital sobre Kabbalah, que, como se sabe, Rabbi Yitzhak Luria não escreveu nada. Quem escreveu foram seus discípulos. Foi Rabbi Moshe Al-Sheikh, Rabbi Haim Vital, e ele mesmo não escreveu nada. Mas existe esse dito do Gaon de Vilna que não há como acreditar em tudo o que está lá, porque os livros foram adulterados. Ele afirma isso categoricamente, e aí nós entendemos, principalmente no
Sha'ar Gilgulim, no capítulo 4, onde fala sobre aquela forma de reencarnações bem complicada, sobre os níveis de alma, que nós não temos como aceitar aquilo como uma coisa realmente racional. É muito complicado. Eu sei que muitos rabinos que vão ouvir esse áudio, esse vídeo, vão me questionar, ou vão achar que eu estou exagerando, que eu estou indo contra o cabalismo, ou contra a forma de pensar. Não, eu não estou indo. É só simplesmente nosso posicionamento. E o Gaon de Vilna foi um grande cabalista, e eu tenho muita admiração por ele, estudo muito seus escritos. A mesma coisa Rabbi Moshe Chaim Luzzatto e Rabbi Moshe Cordovero, e nenhum deles foi adepto dessas ideias. Portanto, lembrando inclusive que Rabbi Moshe Sheikh fala no seu prefácio a seu livro que quem dera Moshe Rabbeinu soubesse a Torá do Arizal. Eu acho muito grave uma afirmativa dessa. É só pesquisar lá, é só ler, que a pessoa vai perceber uma discrepância. Eu acho muito grave. Então, voltando ao nosso assunto, Rabbi Moshe Chaim Vital, por acaso, ele escreve algo muito interessante sobre esse passuco que eu acabei de ler. Porque se você pensar bem que tudo isso aqui se trata da nossa história, resumidamente falando sobre profecia, quando nós fizermos a ira de Deus vir contra nós por causa de nossos atos, por um não Deus, e nós fizermos a ira vir por nossas coisas vãs, ele vai nos fazer iracundos, irados, por um povo que não é povo, por um povo louco, um povo enlouquecido. Se vocês pensarem bem, o que acontece agora na terra de Israel, esses terroristas, o Hamas, o povo palestino, não existe povo palestino. É como eu expliquei aqui várias vezes, historicamente falando, quem era chamado de palestino até 1956, até 1958, eram os judeus da Palestina. E os palestinos, os árabes, que são hoje chamados palestinos, eles não aceitavam serem chamados de palestinos porque eles achavam que estavam sendo confundidos com os judeus. Eles passaram a se chamar palestinos a partir de 1956 por causa da Liga Árabe, que disse que seria bom para eles fazerem isso, porque assim eles seriam tratados como um povo palestino e, logicamente, os judeus seriam os invasores da terra. Sendo que grande parte dos palestinos vieram da região da Síria e eles se consideravam sírios meridianos sírios, sul-sírios. E outros vieram de outros lugares, inclusive do Sudão, como eu já falei aqui várias vezes. Ou seja, é uma mesclagem de povos que, na verdade, não é um povo. De uma aldeia para outra, lá na Palestina, em Israel, qualquer pessoa que chegar, qualquer árabe que vier de uma aldeia para outra, já reconhecem que ele não é da cidade, ele não é da aldeia. Por quê? Porque a pronúncia dele, o sotaque dele é totalmente diferente. Já pensou? Uma regiãozinha tão pequena como é o Estado de Israel. De uma aldeia para outra, ter tanta diferença de sotaque, de pronúncia, até de palavras. É bem difícil acreditar que esse povo seja realmente um povo, e assim nós entendemos o que Rabbi Chaim Vital explicou sobre esse passuco. Muitos outros assuntos aqui nessa paraxá, uma paraxá muito complexa, com muitas coisas importantes, muitas coisas interessantes, sobre a unicidade de Deus, sobre os nomes de Deus, sobre muitas e muitas coisas, mas vamos parar por aqui e deixar que nós tenhamos uma reflexão sobre esse assunto, de que Deus nos fez irar por causa de um povo que não é povo, e que isso está acontecendo diante de nossos olhos, todos os dias, infelizmente.
E eu espero que Deus tenha piedade de nós e faça passar esse período tão difícil que nós estamos passando agora. Já não basta o período nazista, já não basta os pogroms na Europa, já não bastam, não bastam os anos inquisitoriais, a quantidade de judeus que foram mortos, queimados vivos, passaram pelo São Benito, foram torturados. Nós sabemos que Antônio José da Silva, o judeu que foi queimado vivo em Lisboa, e que hoje há um monumento para ele lá, sobre ele, em homenagem, ele não conseguiu nem assinar o documento de que ele confirmava que ele vivia judaicamente. Ele simplesmente não conseguiu assinar. Por quê? Porque quebraram todos os seus dedos na tortura. Todos os dedos foram quebrados. Não pôde nem assinar os documentos. Então, não quero ficar lembrando essas coisas tristes na véspera do Shabat, mas como essa paraxá fala sobre esse assunto, eu achei importante lembrar sobre o caso de um povo que não é povo, então resolvi abordar esse trecho e também falar das leis de Yom Kippur, porque estamos já em cima da hora e é importante que as pessoas saibam. Desejo a todos um Shabbat Shalom e que o jejum seja Tzom Kal U'Mo'il, um jejum fácil e que seja proveitoso, que ele sirva realmente para aquilo que nós precisamos, para a nossa expiação. Lembrando a todos que é importante que a pessoa se lembre de confessar todo ato que se lembra que fez errado antes do Yom Kippur. Agora, o melhor conselho mesmo é que não copiemos os goim, que o ano todo ofendem, fazem coisas com outras pessoas, às vezes são enganosas, e quando chega o Natal, todo mundo fica santo, fica misericordioso, fica fazendo tzedakah, fazendo caridade. Nós precisamos entender que o ano todo nós temos que manter a postura. Ninguém precisa estar ofendendo a ninguém, seja de que povo for, nem tampouco enganar. Nós estamos proibidos de enganar, inclusive goim, nós não podemos, é proibido para nós. Então, que nós procuramos ser quanto mais retos possível, não somente nos 10 dias de Teshuvah, não somente a partir do mês de Elul, senão o ano todo. Tenhamos cuidado conosco mesmos, e por isso eu sempre aconselho que a pessoa esteja sempre lendo o Mesilat Yesharim e colocando aquelas coisas que Rabbi Moshe Chaim Luzzatto escreve no seu coração. Shabbat Shalom, o Mevorach.